Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Ontem a gente estava vendo, o texto lá da Grande Torre, e eu falei para vocês que hoje eu ia abrir um parênteses para poder contar um pouquinho sobre a trajetória da professora Patrícia. Tá? Porque ele colocou na questão da Grande Torre a importância dos profissionais na sociedade. E ele disse ali que os juristas, os legislativos, o governo, os militares, os professores, os psiquiatras, quem era mais importante na sociedade? Vou puxar para minha sardinha, lógico, que o principal profissional que tem numa sociedade é o professor. De fato, eu não vejo outro. Por quê? A criança vem da família, primeira instituição. Ali não é profissional, ali é família. É a primeira instituição que a criança passa é a família. A segunda instituição que ela vai conhecer é a escola. O primeiro profissional que a criança vai conhecer é o professor. Dentro da escola tem a moça da cantina, tem a diretora, a vice-diretora, tem a coordenadora, tem supervisora, tem a merendeira, tem a faxineira, tem lá fora a Secretaria de Educação, que tem uma série de profissionais que se envolvem dentro das secretarias, diretorias de ensino, prefeitura, governo federal, governo estadual, governo federal e assim por diante. Todos esses estão envolvidos na educação. Mas quem a criança tem o primeiro contato é o professor. Então, esse é o cara mais importante, no meu ponto de vista. Os demais só vão trabalhar, em razão daquela criança, se o professor não trabalhar. Vejam bem, na minha escola, se eu ensino minha criança a fazer fila, a ir para a hora do recreio, pegar o prato dela, sentar na mesa, quieta, comer, pegar o prato vazio, colocar lá no cesto onde geralmente é colocado a louça suja, agradecer a tia da cantina pela comida, ir no banheiro, usou o banheiro, deu descarga, se limpou direitinho, lavou a mão, não sujou o chão, não melou o chão. Se eu, professor, ensinar a pegar a merenda dessa forma que eu falei, a moça da cantina não tem trabalho, só de servir o prato. É mecânico. Se a minha criança entrou no banheiro, utilizou o banheiro da escola e não deixou sujeira, não deixou rastro, o servente, o faxineiro, não vai ter trabalho. É mecânico, só tem que ir lá fazer o serviço dele, porque minha criança não deu trabalho para ele. Se o meu aluno é disciplinado, se o meu aluno não dá problema de comportamento, se o meu aluno não tem problema de agressividade, se ele não tem problema de aprendizagem, eu não tenho que acionar minha coordenadora, nem minha vice-diretora, nem minha diretora. Eu, enquanto professora, dei conta sozinha do recado. Se ele está fazendo tarefa, se ele está se desenvolvendo, eu não preciso chamar os pais. Que não é profissional, mas eu não preciso chamar os pais. Essa criança está caminhando. Essa criança caminhando, ela vai conseguir nota, ela vai atingir a meta esperada pelos governos, pelas prefeituras. Eu também não vou ter que acionar esses órgãos. A criança bem estudada, bem esclarecida, bem desenvolvida, ela não se mete com violência. Então, policiais, juristas, legislativo, vai ficar longe dessas crianças. Judiciário, como eu falei. Porque eles vão sair dos estudos e vão para o trabalho. Se ela foi uma criança regrada, que ela se desenvolveu bem na escola, ela vai ser um trabalhador regrado que vai se desenvolver bem no seu trabalho. Não vai dar problema para patrão. Então, o patrão não vai ser importante na vida dela. Ainda assim, foi o professor que foi importante. Se essa criatura se desenvolveu ali no serviço e tal, e formou uma família, vai ser pai, vai ser mãe numa família, vai ser marido, esposa numa família, mas ele já foi bom ali o processo inteiro. Ele vai dar continuidade no ser bom dentro da sua família. O seu filho vai ser bom nesse processo todo.
Então, a família é o alicerce, sem dúvida nenhuma, mas não é o profissional. Nós estamos falando de profissional. Se o profissional, professor, for um cara de referência, for um cara que ensina tudo o que o aluno precisa para viver em sociedade, para viver no seu trabalho futuro, tudo caminha bem. Não precisa de outros profissionais para exigir daquele ser aquilo que o professor já ensinou e que ele caminhou. Vai acontecer de ter bons professores que vão ensinar e o aluno não vai aprender. Vai. Não vamos tirar o mérito também da escolha. Quando eu tinha meus alunos, eu ensinava igual para todos. Igual que eu falo assim, o conteúdo, os recursos eu mudava conforme a habilidade de cada um, né, que são as inteligências múltiplas. Um escuta melhor, o outro vê melhor, o outro sente melhor. Então a gente trabalhava as inteligências múltiplas. Mas eu ensinava as virtudes, as qualidades, os valores e princípios igual para todo mundo. De 30 a 40 alunos, sempre tem 5, 6 que, infelizmente, mas para os dias de hoje, que é o contrário, que tem 5, 6 bons e o resto está tudo poluído, para mim era um grande ganho. Para mim, um grande ganho era não perder nenhum. Eu ia até o final tentando ganhar todos. Mas tem uma coisa chamada escolha. O indivíduo chega um momento que ele vai escolher o lado errado e não tem quem faça ele sair dali. Mas tem a semente. O professor semeou. Um dia pode ser que aquela semente desperte e ele fala, putz, perdi meu tempo. Como já aconteceu de aluno vir atrás de mim e falar, professor, eu perdi tempo. Eu podia ter seguido o que a senhora ensinou, mas eu fui para outro caminho. Mas agora eu estou retomando, viu, professora? Graças à senhora, a senhora falou, a senhora fez, a senhora me ajudou. E teve outros que chegou na minha porta e falou, não tenho mais tempo. Fiz tanta coisa errada que eu não tenho mais tempo. E hoje eu peguei para fazer essa abertura, né, nessa reflexão ainda do texto dele, porque vejam bem, a educação, eu passei pelo processo da educação, comecei a estudar em 78, fazendo pré-escola. Em 79 eu estava na primeira série, na época era série. Eu estudei o ensino fundamental na escola Dom Paulo Rolim Loureiro, lá em São Miguel Paulista, uma escola da prefeitura. Uma escola colocada num lugar do nada. Era um bairro que não tinha nada. Rua de barro, pessoas pobres, humildes, pessoas de uma classe média baixa ou baixa, baixíssima. E nessa escola a gente era obrigado a ir de uniforme. E o uniforme era comprado. E era obrigado. Não importa se a classe era média baixa ou baixa baixíssima, todo mundo tinha que ir de uniforme. A diretora que eu tive, a minha primeira diretora, chamada Maria Alice, ela passava nas filas que a gente fazia no pátio para olhar aquelas listrinha, né? Listrinha que fala. Vermelha, a meia branca, e tinha 2 listrinhas vermelhas na meia. Se tivesse uma listrinha vermelha, a gente tomava advertência. 3 advertências, uma suspensão. Deixava de ir para a escola por causa de uma meia. Se tivesse encardida, tomava suspensão. Depois chegou a 5ª série, tinha que usar avental, com o bolso, com o emblema da escola. Se não tivesse o emblema da escola, advertência, 3 vezes, suspensão. Mas e o pai que não pode comprar? Se vira, a escola já era municipal, você já não pagava mensalidade, você tinha que ter pelo menos o uniforme. Material, os professores passavam na carteira, olhando se tinha caderno, lápis, borracha, caneta, estava tudo ok. Aquela história de ficar perdendo material na sala de aula, como a gente vê hoje em dia, não existia isso. Por quê? Tudo tinha que ter nome. Os professores passavam olhando o material para ver se tinha nome. Os professores entravam na sala, o aluno ficava em pé. O professor chegava na porta, o aluno ficava todo mundo enfileirado em pé. Bom dia, turma. A gente, bom dia, professor. Pode sentar. Aí a gente sentava. Aquele engraçadinho que estava cochilando ou que não via o professor chegar, tal, ou que demorava para se levantar, o professor falava, agora você vai ficar em pé a aula inteira. 4 horas você fica em pé aí.
para você aprender a ter respeito quando eu entrar na sala. Então eu peguei assim o final do militarismo, eu peguei o final de uma década que para mim foi uma década de ouro. O meu avô ficava comigo soltando pipa na rua e não tinha bandido na rua esparramado como tem hoje. O meu pai e minha mãe me colocavam para brincar de corda, de bola no meio da rua até as 10 da noite, com os meus colegas na rua de barro, num lugar perigoso, dito perigoso, abandonado, que não tinha segurança, mas que não tinha insegurança. Quando se via uma viatura de polícia, todo mundo, mesmo que fosse um cidadão do bem, ele ficava com receio de ser parado pela polícia, porque existia um respeito muito grande pela polícia. Hoje os policiais, além de não ter o respeito da população, muitos deles estão perdendo o respeito por si próprio. O policial hoje está na internet lá, fazendo musculação, mostrando músculo, mostrando peito, mostrando tatuagem, inclusive no rosto, tomando cerveja. A maioria dos policiais que morrem em boteco, em baile funk. Policial da década de 70? Não. Eram caras que era trabalho em casa. Você não sabia nem onde esses caras moravam. Eles se escondiam, porque a gente não via o policial fora da farda. Hoje o policial tá por aí, tá tudo solto. Você vê em qualquer esquina. Fora os pegadores de plantão, que saem com um monte de mulher e arruma treta até não querer mais. Antigamente até podia ter, mas era uma coisa tão escondida, assim como os noias também eram coisa escondida. Quem usava droga naquela época ia para um meio do mato, para um beco, se escondia para usar uma maconha. Hoje não, estão até liberando ela, né? Então a sociedade, em vez de evoluir no sentido que a democracia ela tem que ser de acordo com a responsabilidade assumida, é o contrário. Nós temos liberdade, mas e a responsabilidade, onde é que ela está ficando? Aí eu saí do Fundamental 1. Na 7ª série, um cara que quis me estuprar. Eu tive que ir na escola da baixa da minha escola, que eu queria terminar minha 8ª série lá, e ir para uma outra escola correndo para sair do bairro, para o cara não me pegar. Nesse desespero de fugir do local, eu fui bater numa escola particular. Você sai de uma escola pública, de um local humilde, que professores têm regras, que a escola tem regra para tudo, que é organizado, que tem respeito, e vai para uma escola particular, onde o aluno bate boca com o professor na 8ª série, falando: quem paga teu salário sou eu. Foi esse o choque que eu tomei quando eu entrei na 8ª série numa escola particular. Não existia aquele negócio de levanta quando o professor entra, o aluno quer ir no banheiro, ele só fala para o professor: tô indo ali e já volto. Não pergunta se pode sair da sala. Na minha época lá do fundamental, não podia sair da sala. Você quer ir no banheiro? Aguenta aí. Na hora do recreio você vai. Só quando eles viam mesmo que a gente não estava aguentando é que eles liberavam. Mas na particular, não. Eu vi aluno falando para o professor: tô indo ali e já volto. E o professor... Aí comecei a ver outros tipos de professores na particular que no estado, na prefeitura eu não tinha visto. O professor chegava lá, tinha aqueles compromissados, como era o professor Paulo, de literatura. Eu sempre tive dificuldade para decorar datas, nomes, né? E ele falava do barroco, ele falava de fatos históricos ligados à literatura e eu babava na aula dele. Mesmo que eu não decorasse nada, mas eu entrava nas histórias do professor Paulo. Depois veio uma outra professora que sentava em cima de uma mesa de madeira, com as pernas abertas, e falava para a turma: hoje a gente não vai estudar porque nós vamos comemorar a data da morte do Carlos Drummond. Hoje nós não vamos estudar porque hoje morreu Tarsila do Amaral. Ela criava feriados na aula dela. Aí aqueles feriados que a gente não ia estudar, baseado na morte de alguém, da literatura, da arte, ela pegava para ficar conversando sobre sexo com as meninas. No magistério era só a menina que tinha na minha sala. A formação do magistério foi boa, porque eu tive balanceado bons professores e péssimos professores. Os bons
puxavam tanto que supria os maus, graças a Deus. E eu fiz a escola particular no Liceu Santo Afonso, na Penha. O meu magistério foi o curso mais importante que eu fiz. Eu fiz o magistério, eu fiz estudos sociais, que era voltado para o USPB, educação moral, geografia, história, licenciatura curta na época, a gente fazia 2 anos, já saía com o diploma para 4 disciplinas. Depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz pós-graduação, 2 vezes pós-graduação, em ensino para Universidade de História e Geografia, e fiz Direito Educacional. Mas de tudo o que eu fiz, o curso mais importante da minha vida foi o magistério, porque eu tive professores muito bons. Tinha as tralhas, mas tinha os bons. E eu me apeguei aos bons. A ética, o compromisso, o conteúdo que esses bons passavam serviram de referência para eu dar continuidade no que eu queria, ser uma boa professora. Que era um sonho desde criança. Sempre. Desde criança eu brincava de escolinha. Dentro do magistério era uma turma de 30 alunos. Nós terminamos com 20, eu acho. Daquelas 30, 20, eu não consegui manter contato com nenhuma. Eu não sei se as outras são professoras. De toda a minha turma, eu fui professora. As outras eu não sei se foram. Vai funilando. O desejo, a empolgação vai acabando. Por quê? Grande parte pensa numa coisa chamada salário. Quando vê que o salário não é compatível com o que elas querem ganhar, aí desanima. Aí o magistério se torna apenas um curso para dizer que tem um curso no currículo, entendeu? Bom, fui para a faculdade. Eu ainda tive que terminar meu quarto magistério no Cruzeiro, lá em São Miguel, porque o liceu fechou para virar um estacionamento. A educação nesse país ela é tão importante que uma escola se fecha porque não dá lucro para abrir um estacionamento de carro que dá lucro. Meu último ano de magistério eu tive que fazer numa outra escola, particular também, porque a minha escola se tornou um estacionamento lá na Penha. Dava mais lucro. Nós fizemos abaixo-assinado, nós fizemos de tudo para manter a escola em pé. Não conseguimos. Fui para o Cruzeiro, escola particular em São Miguel. Chegou lá, o 4º ano do magistério, foi a mesma coisa de não fazer nada. Tanto pelos alunos como pelos professores. Já peguei péssimos profissionais no 4º magistério. Professores que não estavam nem aí. Beleza. Se você que está cursando começa a ver o exemplo do professor na tua frente que não está nem aí, como é que você vai ser um bom profissional? A minha sorte é que eu tinha os outros de 3 anos anteriores. Foi onde eu não saí do meu caminho. Porque se eu fosse pela bagagem do 4º magistério, eu não seria professora. Já eram péssimos professores. Professores que beijavam um ao outro na frente da gente, que ficavam dando mãozinha para a aluna no pátio, com conversinha mole com a aluna. Professores que não tinham ética, sentavam, falavam besteira na sala de aula o tempo todo, com alunos e a aula rolando, bagunça na sala de aula. Paguei aquele ano, terminei meu magistério, fiz a minha formatura, fui para a faculdade do Cruzeiro. No meu primeiro dia de aula no Cruzeiro, tinham mais de 100 alunos. Eles saíam da sala o tempo todo e nem falavam para o professor, eu vou ali e já volto. Nem isso mais. Não pedia licença e também não falava. Saía. Tinha uns botecos na porta da faculdade, eles atravessavam a rua, bebiam e voltavam para a sala bêbado para assinar a lista. Já com outro professor. Já tinha perdido a aula daquele primeiro. De sexta-feira era um combinado para ninguém ir para a faculdade. Todos que estavam ali iam ser professores de História, Geografia, USPB, Educação Moral. Lembrando que em 2 anos a gente se formava. Nesse meio tempo, o magistério começou a ser desvalorizado. Como era muito caro pagar magistério, era o preço de uma faculdade, as pessoas pararam de fazer o magistério. E como pararam de fazer, o governo ficou preocupado. Onde é que nós vamos arrumar professor de 1ª a 4ª série? Aí investiram
num outro curso de magistério, que eu estou lutando aqui para lembrar o nome, Cefam. Aí investiram nesse negócio de Cefam. Era magistério, mas era dado pelo governo. E o mais agravante, ao invés das pessoas pagarem para fazer o curso, o governo pagava para as pessoas fazerem esse curso no Cefam. Daí vocês já podem ter uma ideia. Quais são as pessoas que fazem curso para ganhar dinheiro? Pessoas que vão porque querem ser professores ou pessoas interessadas em ganhar a mensalidade que o governo tem para dar? Então já não eram mais professores por vocação. Eram professores que estavam indo buscar dinheiro do governo. Pessoas que estavam estudando de qualquer forma, inclusive semi-analfabetos, porque já tinha aquele negócio do Estado de aprovar aluno, não a aprovação automática, mas de aprovar, né? Tem hora que o Estado dá aquela liberada no pessoal. Então, pessoas semi-analfabetas, chegando no magistério, mal sabiam assinar o nome, ganhando mensalmente para ser professor. Olha o tipo de profissional que eles estavam formando para ser professor. E os governos geralmente ligados à política, uma política controladora, uma política podre, que envolve intenções do governo dentro da educação. Quanto mais gente burra a gente tiver, melhor na hora do voto. E assim foi indo para o lado do professor. Eles pensam que são inteligentes, eles pensam que eles refletem, que eles são os bambambam, mas é um bando de boi sendo domado. E nós vamos conter a população através dos professores, porque eles são os principais. Então o governo utiliza a educação, que é a máquina mais poderosa que tem dentro de uma nação, para controlar o povo. Aí o professor obedece e manda a ordem do Estado, da prefeitura, às crianças, e que vai chegar nas famílias e que vai acabar atingindo o meio social. Começou a pagar para formar esse pessoal no Cefam. Com isso, quando eu fiz a faculdade em 91, quando foi em 92 eu comecei a dar aula. Eu saí formada para História, Geografia, USPB, Educação Moral. Eu não peguei primeira a quarta série de começo, eu fui pegar justamente o ensino fundamental 2 e médio para dar aula, que eu era habilitada para essas matérias. Em 92 eu dei aula de História, Geografia, USPB, Educação Moral. Em 93, quando terminou 92, em 93 já não tinha Educação Moral e USPB. O governo Covas acabou com essas duas disciplinas. Nós tínhamos 3 aulas de História, 3 aulas de Geografia. Ele diminuiu para 2 aulas de cada, dizendo que Educação Moral e USPB era para enfiar dentro de História e Geografia. Diminui a carga e aumenta a quantidade de coisa para falar, o professor não quer falar. Eu, como era da década de 70, eu gostava dessa parte moral e cívica. Eu gostava de trabalhar com essa parte de organização social e política do Brasil. Então, eu continuei dentro de História e Geografia. Espremendo, né? Sempre resumindo para poder passar para as crianças. Como eu vim regrada, disciplinada, os meus alunos sempre regrados e disciplinados. Só que aí eu comecei a ter problema. Porque eu era a única professora que exigia disciplina. Eu era a única professora que o aluno tem que bater continência. E não era bem bater continência, mas o aluno tinha que me respeitar. E os outros professores começaram a dar liberdade para o aluno. Porque o salário é ruim, porque as condições de trabalho são péssimas, porque o governo é isso, porque o governo é aquilo, e tantas desculpas foram aparecendo, mas mediante aquela formação que eu estou falando para vocês. Aí começou a sumir professor de História e Geografia. Porque já que diminuiu a carga, não tem USPB, não tem Educação Moral, vai ser mais difícil pegar aula. Começou a sumir professor de Geografia e de História. Nas atribuições não tinha mais professor. Aí o governo, quando vê que a coisa aperta, ele dá um jeito. Começou a liberar dinheiro para as escolas particulares, as faculdades, para dar curso gratuito de História e Geografia. Quem é que vai participar de curso gratuito mesmo, gente? Pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade, que geralmente é aquela classe média, baixa ou baixa, baixíssima. Não é desmerecendo, mas são pessoas que
não têm uma cultura e que vão lá estudar sem condições, apenas porque está de graça. E estudaram mais 2 anos e se formaram em História e Geografia. Então tá cheio de professor dessa formação dada nas coxas para História e Geografia. É o campo mais perigoso que tem dentro das disciplinas, História e Geografia. Porque dentro desses cursos foi incutido na formação desses professores o comunismo, o socialismo, as ideias de que você tem que dividir tudo, não precisa ter mérito, o Estado pode te dar tudo, o Estado é paternal, o Estado é que vai abraçar a sua causa, que você tem que confiar nos governos, que você tem que votar em fulano ou ciclano. E começou a ter partido dentro da educação. Até então os partidos estavam fora. Os partidos começaram a entrar na educação. Aí começou a história de greve. Não está feliz com o governo atual? Professor, monta greve. O professor ia para as avenidas para poder requerer salário, condições de trabalho, não sei o quê. Mas como estava sendo controlado por partido, contra o governo que estava na atualidade, que também fazia parte do balaio, mas não estava sendo amigos, né, de partido, o professor começou a ser manipulado através das suas revoltas, das suas manifestações, agir contra governos. O maior prejudicado em cada greve de professor, qual é? Quem? Quem se prejudica? O aluno. E alguém está preocupado com o aluno? Não. Aí o professor vai lá para requerer uma lista de coisas. Eles vinham na sala de aula e falavam, a gente vai requerer isso, assina aqui. Quem não vai lá para a manifestação, pelo menos dá um apoio assinando. Eu não assinava. Eu não ia para manifesto, porque eu via claramente que aquilo era uma questão política. E como era, chegava lá na avenida, tomava um cacetada até não querer mais de polícia, porque a polícia está lá para punir a bagunça na rua. Não é que polícia é inimigo do professor, mas ele recebe ordem de colocar a ordem na rua. O professor está lá quebrando tudo, quebrando porta de banco, porque não fazem um manifesto pacífico. Geralmente, por ser político, é um manifesto selvagem, que foge do controle de uma ética, de uma responsabilidade social, perturbando a ordem. Então, a polícia tem que entrar. E dentro daquele monte de coisa que eles exigiam, o governo falava, vou dar 3%, 8% de aumento. Pronto, acabou. Tudo aquilo que estava escrito ali, não precisava requerer mais. Deu 8% de aumento, o professor volta para a sala de aula. Vamos repor aula. Vai repor aula de sábado. Mas fala para o aluno durante a semana, se você não aparecer, eu te dou presença. Se você não vier, não tem problema, depois eu te dou um trabalho. Aí sabe o que o professor geralmente fica fazendo no sábado, em vez de repor aula? Compra pizza, esfirra, bolo, doce, torta, café e fica lá o dia inteiro dentro de uma escola. Geralmente, inclusive, pela falta de ética que esses profissionais começaram a adquirir ao longo do tempo, começou a ter, inclusive, orgia dentro da escola. Professor namorando com professora, com aluno, curtindo droga. As escolas começaram a ficar assim, nesse pé. Se o professor começa a largar a sua ética, como é que vai ser com os alunos? Como é que a escola se torna? Aí quando alguém fala para mim assim, mas o vandalismo, a violência que está na escola, a culpa é dos pais. Também, porque os pais estão largando a sua função, que é educar. Mas, se o professor não tem uma ética, se ele não tem um trabalho sério com o seu aluno, se ele não exige do aluno e se ele não dá para o aluno condições para que o aluno o respeite, a escola descamba. Porque o principal profissional dentro de uma escola é o professor, como eu falei desde o início. Então, eu vi isso, ninguém me contou. Esse processo todo que eu estou falando, não tirei de livro. Estou tirando de 32 anos de serviço, mais de 32 anos de serviço. Eu tenho 52 anos. E o professor foi largando de mão. Os bons começaram a ver a casa cair, começaram a se proteger. Vou ficar quieto aqui no meu canto, não quero me envolver, não. Aí aparecem os omissos, que são aqueles que tanto faz. Aí aparece uma Patrícia
que não tanto faz e sofre. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não quero isso, eu não vou fazer. E aí sofre, porque você vai contra o sistema, você vai contra diretor, você vai contra pai, você vai contra aluno, você vai contra todo mundo. E você apanha. Eu apanhei, gente. Eu apanhei pra caramba. Ah, você vai receber processo. Tá bom, pode me processar. Ah, eu vou te pegar na hora da saída. Tá, pode pegar. Ah, eu vou te matar. Tá bom, pode me matar. Ameaça de morte, eu recebi um monte. Eu tô viva porque Deus quer. Porque aluno, pai, diretor, vim pra cima de mim, sistema, governo vim pra cima de mim, não foi uma, duas vezes. Foi muito tempo. Eu fiquei com poliomielite, que é uma doença degenerativa, não foi à toa. O estresse do meu trabalho era enorme. Patrícia, por que você não ficou no lado dos omissos, que nem fede, nem cheira? Porque eu tinha um compromisso. Eu assumi um compromisso quando eu falei, eu vou ser professora. E eu conseguia o respeito, mesmo a duras penas. Por onde eu passei, todo mundo, por uma única boca, fala. Ela é dura, casca de ferida. Mas ela pega os alunos dela e coloca no eixo. O cara com ela aprende, o cara com ela entra na linha. Os meus alunos falam, ela é dura, ela é rígida, mas ela é tão boa de coração, ela ajuda tanto a gente. Então, sair com essa fama de que eu sou ruim, de que eu sou, autoritária, não me faz mal à medida que eu vejo o resultado. Se os meus alunos estão caminhando, é sinal que eu dei conta do meu recado, que o meu recado como professora é colocar eles na linha. É dar uma diretriz, é dar uma referência para essas crianças, para os pré-adolescentes, porque depois eu fui para o ensino fundamental 1. Vim para a prefeitura, depois que eu saí do estado, eu fiquei 7 anos no estado. Aí eu vim para a prefeitura de Itaquaquecetuba. Aqui não foi diferente o meio de professores. Dentro de um quadro de 15, 18 professores, eu encontrava 2, 3 que trabalhavam na mesma linha que eu, com seriedade, com ética, com respeito. E aí já tinha grande parte de professores oba-oba. Ah, vamos comprar esfirra hoje. Largava a criança dentro da sala de aula e iam lá, porque agora tem iFood e entrega na escola, mas antigamente não tinha. Ia lá no Habib's, lá no centro de Itaquá, buscar as esfirras, ficavam na sala dos professores comendo, enquanto a criança ficava se matando na sala de aula. Nesse meio tempo que eu fiquei nessa escola, teve criança que chegou a baixar a calça do outro na sala de aula e chupar o outro menino. 2 crianças de 6 anos de idade, porque a professora não estava na sala de aula. Teve casos de aluno que disseram, aí eu não vi, mas eu não duvido, que a professora pegou o aluno e jogou dentro da lata de lixo. Casos de crianças usando droga dentro da escola. Crianças de 1º a 5º ano são pequenas. A escola pequena. Aí a gente vê a política podre da cidade. Muda de prefeito, vem os cargos comissionados. O prefeito teve um que foi eleito, que o irmão dele era advogado de porta de cadeia. Toda aquela corja de cadeia, prostituta, cara ladrão, cara usuário de droga, que o irmão do prefeito tinha tirado da cadeia, mas que conseguiram votos para aquele atual prefeito da época, começaram a entrar nas escolas para trabalhar como frente de trabalho, como servente, ajudante geral, de chegar ao ponto de pai de aluno pegar o aluno na porta da escola, piscar para a prostituta que estava dentro da escola e falar, mais tarde eu te vejo, viu? Olha o ambiente que eu cheguei a trabalhar. E num ambiente, num contexto como esse que eu estou falando, que eu não estou inventando nada, como é que a gente forma cidadão consciente e atuante, que é o que está lá, nos parâmetros, na nossa obrigação enquanto professor? Como que eu posso ensinar valores, ética, princípios à criança se os funcionários e professores não têm? Quando eu ia, eu conseguia colocar minha sala toda em ordem. Quando eu faltava, um professor me substituía, aquele professor deixava meus alunos ir no banheiro o tempo todo, deixava bagunçar, carteira rabiscada, eu chegava, pegava sujeira na minha sala. Quando eu tinha 2 salas de aula na mesma sala,
no mesmo espaço, e uma professora trabalhava antes de mim naquele mesmo espaço, que eram 3 períodos, eu sempre estava limpando sala de aula, sempre pedindo para os meus alunos trazer álcool e pano para limpar a carteira toda rabiscada. Uma escola pequena não precisa disso, todo mundo cuidando. É como uma casa, é só manter. Fui tendo problemas de relacionamento com professores, porque vieram dessa leva do Cefam, vieram dessa leva de faculdade gratuita, vieram dessa leva do oba-oba, dos movimentos, né, das greves, do tudo posso. Aí chega numa escola pequena, quer fazer a mesma coisa. Trabalhei 23 anos na mesma unidade. 23 anos arrumando encrenca, gente. Pesado. Então, quando puxa muito o saco do professor, falando que ele é o máximo, realmente ele é o profissional mais importante que tem na sociedade. Eu vou assinar embaixo quando alguém falar isso. Mas se ele for ético, se ele for realmente um profissional de valor e princípio. Porque não adianta nada eu engrandecer o professor, ele ser o melhor de todos e ser um lixo enquanto ser humano. E não ter ética nenhuma no teu trabalho. Não é professor. Então, a gente só pode aplaudir aqueles que realmente são professores. A escola descambou em disciplina, questão de violência, de droga. Tem a questão família, que está largando de lado? Tem. E tem que ser trabalhado isso aí, e sério. Tem uma questão governamental? Tem. E tem que ser visto isso e revisto e mudado. Sério. Mas se não tiver bons profissionais, professores, tudo pode se perder. Mas o bom profissional, o professor, não pode. Porque é ele que realmente controla e mantém uma escola. É o professor. Tudo é o professor, de verdade. Então eu jogo muito a culpa em cima de professores do caos educacional que nós temos. Porque não passa no filtro do professor o que realmente ele tem que dar para o seu aluno. O governo mandou aprovar, 95, no ano de 1995, aprovação automática. Eu não aprovo. Patrícia, mas está na lei. Toda lei tem uma brecha. Como eu já expliquei aqui em outra oportunidade. Se eu tenho provas, trabalho, se eu tenho registrado o que o aluno fez, o que ele não fez, se eu tenho a assinatura do pai, tendo ciência do que o aluno está me devendo, que o aluno não está realizando, e se eu coloco lá, o aluno vai ser retido num documento, porque ele não atingiu aquilo que era esperado, e o pai assina embaixo, acabou a conversa. O pai assinou, o pai aceitou que o aluno vai ser reprovado. E não tem apoio maior que o professor precisa ter do que o apoio do pai. Se o pai assinou, já era, acabou. Mas o governo não quer que reprova. Porque se eu tenho 30 cadeirinhas aqui, dessas 30, 10 vão ficar retidas, quando a turma que está lá atrás, aqui é uma turma de 4º ano, aqui é uma turma de 3º. Quando aprova a turma do 3º, eles têm que vir para esse 4º. Chega aqui nesse 4º, tem 10 cadeiras retidas. Eles vão ter que aumentar mais 10 cadeiras, mais 10 gastos. Então o governo não quer. Ele quer despachar essas 10 cadeiras aqui para que aquela turma que está vindo lá atrás venha para cá inteira. E assim vai. É gasto, é dinheiro. Eles não estão preocupados com o desenvolvimento da criança. Eles estão preocupados com o gasto. Eles estão preocupados com o gráfico. Chega lá no final do governo, nós tivemos 30% de retenção em 1987. Agora, no ano 2000, nós não temos nenhuma retenção. O governo é maravilhoso. Ensinou todo mundo. E a população acredita naquilo e vota porque o governo foi maravilhoso. Olha a articulação de um governo filho da mãe, né? E a população aceita. É que nem a inclusão. Patrícia, é a favor ou contra? Sou contra. A inclusão da forma que foi colocada, eu sou hiper mega contra. Mas Patrícia, não, tá errado. Autismo, síndrome de Down, seja o que for, em defasagem, com uma comorbidade comprovada cientificamente, através de análise clínico, médico laudando que a pessoa tem problema físico ou mental, como que eu vou colocar um ser desse dentro de uma sala de aula com um professor que não é clínico? Nós já temos uma dificuldade tremenda de detectar a dificuldade de aprendizagem do aluno, que às vezes é dificuldade, não é uma síndrome, não é uma comorbidade. A gente já tem uma dificuldade enorme de falar, porra, que porta que eu abro dessa criança para ela aprender?
Agora imagina o professor ter que abraçar a parte clínica também. Então, a formação do professor tem que ser clínica. Nós não temos essa formação clínica. Eu não posso olhar para uma criança e falar, nossa, esse aqui tem autismo. Não, aquele ali tem TDAH. Eu não posso. Para poder saber o que a criança tem, eu tenho que encaminhar. Então, eu era tida professora dos doidos, né? As mães me apelidaram assim, a professora dos loucos. Porque toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu fazia um relatório, ó, leva no pediatra, pediatra encaminha para psicólogo, psicólogo encaminha para psiquiatra. Psiquiatra não deu conta, manda para neuro, manda para fono, mas vai investigar o que essa criança tem, porque eu sozinha não dou conta. E a criança vai ficar a Deus dará. E muitos professores deixam a Deus dará. São os omissos. Ah, não é problema meu, a mãe é que tem que ver isso. E a criança fica na escola 4 horas, 5 horas sem fazer nada. E quando faz bagunça, é violento. Tem alguns autistas que eles jogam as carteiras, eles gospem. Eu tinha um de 14 anos que ficava tirando um membro, o pênis dele para fora da calça o tempo todo e chacoalhando para as meninas. Vocês têm ideia o que é isso numa sala de aula? Como que você dá aula com um cara de 14 anos fazendo isso numa sala de aula? É coisa de doido. Tinha um que ele cuspia em todo mundo. Esse que cuspia, ele catava a carteira, ele tinha uma força de homem. Ele catava a carteira, ele levantava a carteira e jogava para o alto, a carteira voltava. Podia bater nele, podia bater em alguém aquela carteira, passando a mão na bunda da professora de arte. Ah, mas ele não tem noção do que ele está fazendo. Como é que você dá aula assim? Você fica louco numa sala de aula. Então eu sou contra. Ah, mas se tiver um especialista junto, se tiver alguém que orienta. A escola tinha uma na época que eu trabalhei. E ela só fazia bolo para a diretora. Era cargo comissionado. Não sei se foi prefeito ou vereador que colocou aquela mulher dentro da escola. E ela era puxa-saco da diretora. Ela vivia fazendo bolo. Ela entrava na cozinha das meninas e fazia bolo para a diretora. Oh, tem uma criança lá que tá tendo um problema com a criança na sala de aula. Pede para a professora segurar só um pouquinho que eu tô terminando de fazer o bolo aqui. Aí quando você fala para ela, ó, tem que levar o aluno no banheiro, tirar a fralda dele, colocar, porque alguns excepcionais têm até fralda. Ah, isso aí eu não faço não, eu sou cuidadora. Eu não coloco a mão aí não, é o professor ou então a mãe. Liga para a mãe vir aqui trocar a fralda. Então eram pessoas que tinham quarta série, pessoas que não tinham conhecimento nenhum, que não tinham histórico nenhum. Pegou aleatório, porque o prefeito ou o vereador conhecia e colocou lá dentro para trabalhar. Ah, vai vir um auxiliar de sala de aula. Os auxiliares de sala de aula, o que eles têm? Uma pedagogia feita por correspondência. Grande parte deles é isso. Ou nem isso. Tem o antigo magistério, que é o Cefam. E o auxiliar de sala é aquele que fica tirando xerox de atividade para o professor da sala. Que fica andando na sala, muitas vezes, ajeitando a sala, porque o professor fala, fica todo mundo quieto. Quando vê esse auxiliar tá passando de carteira em carteira, ai, que bonitinho esse seu desenho aqui, que ele quer ser legal com todo mundo. O auxiliar, ele quer ser legal. Ele não quer ter problema. Então, ele é um amor de pessoa. Aí ele fica parabenizando os caderninhos, conversando sobre a moranguinho, sobre o Hot Wheels do garoto, sobre o brinquedinho. Grande parte, não estou generalizando. Tem os que vão lá e dão conta do recado também. Mas eu tive o desprazer de trabalhar com pessoas assim. Então, a educação caminhando dessa forma, vocês querem o quê, no final de contas? Aí eu volto lá na década de 79. Ah, mas é militarismo. Ah, mas é um negócio muito seco. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas que tem que ter uma disciplina numa escola, tem. Tem que ter ética, tem que ter princípios, tem que ter valores, tem que ter educação moral, tem que ter o SPB, sim. Nós temos que ter formação para professores e não para pessoas interessadas em ganhar mensalidade do governo. Nós temos que ter uma educação para professores que querem exercer essa função com dignidade, com honra, dando conta do teu recado e não ficar pensando no teu salário, porque é um tal de ficar, eu ganho tão pouco. Eu não vejo professor sem carro, eu não vejo professor sem casa. Ganha tão pouco, mas grande parte tem casa e carro. Quando não tem casa e carro, tem casa boa ou tem carro bom. E eu conheço um monte de gente que sai 4 horas da manhã para o serviço, volta meia-noite para casa, dorme 4 horas por noite e paga aluguel. E ganha metade de um professor.
Então, onde é que ganha pouco aí? Pode não ser o salário dos sonhos, mas tudo leva a crer que a gente gasta sempre mais do que a gente ganha. Qualquer profissional. É uma choradeira que ganha pouco, aí vai lá e faz manifesto, e faz greve, e o maior prejudicado, volta a dizer, o aluno. E geralmente essas greves, essas paralisações, não tem reposição séria de aula. O aluno perde com isso. Em 95 teve uma greve de 3 meses. Eu perdi um filho. Tive um aborto natural. Falei para o meu diretor, eu estava fora da escola, greve, meu diretor era da esquerda, totalmente da esquerda. Patrícia, vai ficar todo mundo fora da escola. Eu, tá bom. Perdi meu filho, eu comecei a bater, né, cabeça na parede. Falei, não quero ficar dentro de casa, não. Né, eu fico pensando na morte do meu filho, tô sofrendo. Diretor, tô voltando. Tá bom, só você, porta fechada, ninguém precisa saber. Convoquei as crianças e tal. Eu tava dentro de uma 6ª série. Os alunos de 14 anos, mais ou menos. Veio uma professora de história. Dá licença, professora, posso falar com eles? Eu achei que ela ia chamar eles para poder voltar para a aula dela também. Falei, tudo bem. Tinha uma mesa de madeira grande na sala. Eu encostei na mesa e deixei ela na porta dando recado. A mulher começou a falar com as crianças que o movimento era legal, que era preciso, que era necessário, que não sei o quê, e que era para as crianças fazerem uma cesta básica, para ajudarem ela a montar uma cesta básica e dar para mim, para que eu ficasse em casa. Porque, coitada de mim, eu estava trabalhando por causa do salário. Ela não sabia por que eu estava ali. Ela me ofendeu, ela quis me humilhar. São extremistas partidários dentro da educação. Eu me senti desse tamanho. E como eu tinha perdido um filho, eu estava tão fragilizada que eu não tive boca para responder. Um aluno que estava sentado no fundo, que era muito quieto, levantou. Professora, posso falar com a senhora? Aí a professora, pode? Eu acho que ela estava pensando que ele ia fazer a cesta, né? Ele falou, a senhora já deu todo o recado que a senhora tinha que dar? Já sim. O que você pode me ajudar? Vamos fazer a cesta básica para a professora Patrícia? Ele falou assim, não. Ela veio para dar aula. A senhora está atrapalhando a aula dela. A senhora pode dar licença para a gente? Gente, aquele menino lavou minha alma. Eu não esperava dele e não esperava a reação que ele teve. A consciência que ele teve. Porque nós estávamos ali para aula. Independente da minha situação particular. Eu estava dando aula, ela estava atrapalhando. Ela não tinha que vir ali com aquele sentimento esquerdista dela e botar tudo a perder. O que eu estava fazendo. Os meus alunos, eles iam fazer vestibulinho no final daquele ano. O pessoal da 8ª série ia fazer vestibular para... vestibulinho também, né? Para o ensino médio. Todo final de ano eles tinham algumas provas para fazer. Não é que nem hoje, que tem Enem, sei lá, inventaram um monte de coisa aí para a molecada fazer, para ganhar dinheiro, para ganhar curso. Não. Na época era aquela coisa séria, você tinha que fazer a prova para ter uma melhor pontuação no ano seguinte. Getúlio Vargas, eu cansei de mandar aluno meu para Getúlio Vargas, porque exige muito geografia e história e eu dava conta. Ficava super feliz quando o aluno falava, professora, passei no GV. É exigido matemática, português, mas história e geografia pega muito nessas instituições. E eu consegui aprovar alunos meus em geografia e história, que era difícil para eles. Então, o compromisso do professor tem que ser assumido desde a sua formação. Ele é o principal profissional que tem numa sociedade, mas se ele não trabalhar direito, de nada vale. Aí a gente dá trabalho para os outros profissionais. Se eu não ensinar prevenção para o meu aluno, provavelmente ele vai ser violento, drogado, e vai dar trabalho para a polícia. Se eu não ensinar o meu aluno ética, profissionalismo, trabalho com respeito, com responsabilidade, ele vai ser um péssimo trabalhador, ele vai dar trabalho para o patrão dele. Se eu não ensinar a valorização da família, a moral dentro de uma família, os bons costumes, os hábitos bons, ele vai formar família péssimas, de caráter péssimo. Então está na mão do professor, sim, muita coisa. Está em jogo muita coisa. E o professor já perdeu essa noção faz tempo, porque o professor de hoje não é o professor que vem com aquele amor, com aquele afinco de querer ser professor. Eu escutei uma professora falar para mim no começo das aulas dela, primeira semana de aula dela, eu não vou escrever Itaquaquecetuba,
lá na parte que a gente tem que fazer a data. Ai, caramba, como que é o nome daquilo? Professora velha é fogo, né? Esqueci o nome. A gente tem que colocar lá o nome da cidade, tem que colocar a data, tem que colocar a pauta. E nessa primeira parte da lousa, tem que escrever Itaquaquecetuba. A mulher vira para mim e fala, eu não vou escrever Itaquaquecetuba, eu vou escrever Itaquá. Eu falei, mas Itaquá não existe cidade chamada Itaquá. Ela falou, mas eu tô com medo dos pais virem reclamar, porque umas crianças de primeiro ano, tem tudo 6, 7 anos, são pequenininhos, e a palavra é muito longa. Cabeçalho, lembrei o nome. Tem que fazer lá o cabeçalho. Então, ela não queria escrever o nome da cidade, por medo que o pai e a mãe venham reclamar com ela que o nome da cidade é comprido. Ora, o nome da cidade é comprido. O professor trabalha com medo. Quando ele quer ser um bom professor, tem medo. E quando ele não quer ser um bom professor, é aí que ele larga de vez mesmo. Tem professor que nem cabeçalho coloca. Nem a data do dia que tá lá dando aula. Nem a aula ele dá. Ele enrola. Então, assim, dentro desse texto que Augusto Cury coloca pra gente, a importância do professor, eu não posso exaltar tanto os professores, porque o que a gente tem aí realmente tem que ter uma mudança na estrutura dos estudos, da formação dos professores. Se não formar bons professores, nós vamos continuar tendo uma educação de faz de conta, de posição política, de conveniência para a política podre que está instalada. Quando se fala em escola cívico-militar, todo mundo é contra. Militarismo. Escola cívico-militar não é militarista. Ela vai ter um diretor militar. E o militar, eu trabalhei com eles muitos anos. Eles têm ordem, eles têm disciplina, eles têm ética. Grande parte. Não vou falar todos, mas grande parte. A escola que eu estudei, que era particular, o meu diretor era militar. E ainda sendo militar, os professores eram parte boa, parte relaxada. Agora imagina uma escola que não tem um militar dentro. É tudo relaxado. É o oba-oba danado. Já começa pelos próprios diretores, se for cargo comissionado, como foi aqui em Itaquá. Aí que não tem compromisso nenhum mesmo, porque eles estão sentados na cadeira provisoriamente. Eles ficam entre a cruz e a espada. Se eles atenderem mal um pai for reclamar para o prefeito ou para o vereador que colocou ele ali, ele vai ficar desempregado. Se ele atender mal um professor, o professor é efetivo, ele vai ficar desempregado. Então, ele tem que fazer o meio termo para todo mundo, ele tem que ser bom para todo mundo. E nisso daí, ele acaba não sendo um cara de pulso. Ele acaba deixando a Deus dará porque ele quer o emprego dele. O diretor, coordenador, supervisor, vice-diretor, secretário, é tudo cargo comissionado. Quando são efetivos, se vem numa margem de ética, de estudo, numa formação séria, a escola caminha que é uma beleza. Se não vem, a escola desanda. A base de tudo na escola é o professor, mas a gente precisa do apoio do diretor, do vice-diretor, do coordenador, do supervisor. E geralmente não se fala a mesma língua. O professor às vezes está sozinho dentro desse sistema podre, como eu fiquei sozinha muitas vezes. Aqui em Itaquá eu tive dois diretores bons, Diretores eu tive 2 bons, secretário de educação eu tive 2 bons, em 23 anos de serviço. A cada 4 anos muda. Eu tive 2 bons diretores, 2 bons secretários de educação. Uma secretária de educação, ela vinha na minha sala de aula. O secretário não sai lá da salinha deles. Ela vinha na minha sala. O que está precisando, professora? Qual é o material? Qual é a verba que a senhora precisa para fazer tal coisa? O que precisar pode contar comigo. Às vezes a diretora que eu estava na época, que era de outro governador, de um vereador, de outro prefeito, que não combinava com a minha secretária de educação, ela falava assim, não, eu sou a secretária. Se ela não quer fazer, eu faço por você. Participei de concursos regionais, eu ganhei. Concurso que eu não tinha possibilidade nenhuma de ganhar. Lutando, batalhando contra Mogi, Suzano, Ferraz, Poá, Arujá, lugares bem mais desenvolvidos, e eu ganhava concurso. Como melhor professora de destaque, professora transformadora, mas não era professora,
trabalho da professora, os alunos da professora. Porque eu tinha apoio, porque eu tinha seriedade no meu trabalho e porque eu tinha bons alunos. É isso, a educação precisa disso, do apoio, do bom profissional, ligado com seriedade àquilo que ele está fazendo, e a disciplina dos seus alunos, o apoio dos pais em relação a esses alunos. Aí a coisa anda, não precisa de ficar fazendo muita comparação. Qual é o profissional mais importante? É o professor, mas ele tem que ser professor, né? Se é só o nome professor, às vezes o policial acaba sendo mais importante, porque se o professor não ensina o que é certo, o policial vai ter que ensinar, não vai pelo amor ali, vai pela dor. Tinha um ditado que minha mãe falava quando eu era criança: eu prefiro eu bater em você do que a vida te bater. Quando a gente não previne, quando a gente não ensina, a criança apanha. Aí o policial é que é ruim, é rude. Se você está fazendo o que é errado, você não aprendeu o que era certo. Você podia ter aprendido, você podia ter tido um bom professor. Então, cabe para a gente uma reflexão sobre essa historinha rápida, né? Estou fazendo uma historinha muito rápida, porque foram 32 anos para falar aqui num vídeo de 50 minutos, vocês sabem como é que é. Mas aqui tem uma historinha rápida para vocês terem uma ideia do processo. Avacalhou o processo da educação. E a gente só vai conseguir melhorar isso subindo. Pela vontade do professor de se empenhar a estudar de verdade, criar uma ética, criar responsabilidade, independente do seu salário, não visar a política podre instalada, mas com a determinação de cuidar, de criar, de educar o seu aluno. Esse aluno vai se tornar pai de família e trabalhador, cidadão consciente e atuante. E a nossa sociedade vai ser mais igualitária, sem paternalismo, sem esperar bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo. Mas o cara vai trabalhar para sustentar a família dele e vai exigir do filho dele que a escola continue nesse processo sério, construtor de indivíduos verdadeiros para uma sociedade melhor. Eu penso dessa forma. Quem não pensa, conversa aí comigo. Quem pensa, apoia. Mas vamos ter essa responsabilidade assumida, professores. Pais, pensem bem. Né? Viu que o professor não está dando conta, chega lá e conversa com o professor na escola. Viu que o diretor não está trabalhando para uma escola. Pô, nós estamos vendo aí molecada se matar dentro da escola. Nós estamos vendo aí molecada matando o professor na escola. Pais, fiquem de olho. Não relaxem. Cuidem dos seus filhos, cuidem da escola. Respeitem professores, respeitem diretores, mas cobrem quando as coisas não estiverem caminhando bem. A gente só pode cobrar quando a gente está dando, vocês sabem disso, né? Não adianta nada pai e mãe falar, a escola tá uma bagunça, e a casa lá também tá uma bagunça. Então, tá faltando seriedade para todo lado. Vamos cada um pegar a sua responsabilidade e assumir direito. Aí, Augusto Cury, Samitiba, são receitinhas para a gente caminhar melhor. Mas não dá para seguir ao pé da letra. Mas são receitinhas que dá para a gente caminhar melhor. Eu vejo o Samitiba e Augusto Cury dessa forma, como eu já falei. Um é disciplina, o outro é sonho, é emoção. E é bom trabalhar com as duas coisas. Mas não dá para ser só emoção, só coisa boa, só sonhos. E não dá para trabalhar só com disciplina. Mas dá para mesclar. Dá para utilizar um pouquinho de cada. E ter resultado satisfatório. Como eu tive muito. Graças a Deus. Tá bom? Amanhã a gente vai fazer as considerações finais. Nós já estamos quase terminando esse livro.